Bom dia, meu nome é Ana Luísa. Eu sou a Paola e hoje nós vamos fazer uma análise da redação de 2018 da FUVEST. Naquele ano, o tema da redação foi Devem haver limites para a arte? A arte e seus limites é um tema bem interessante, embora seja abrangente e polêmico. A arte sempre foi uma atividade humana definida sob conceitos subjetivos, como estética e beleza, sendo um assunto muito discutido pelos pensadores ao longo do tempo. Para Aristóteles, filósofo da Grécia Antiga, para representar o belo, uma obra deveria apresentar simetria e proporção. Sob um ponto de vista totalmente diferente, Marcel Duchamp, artista dadaísta, via na arte uma oportunidade de negação, contrária aos modelos artísticos tradicionais, retirando de elementos do cotidiano sua função prática e tornando-os obras de arte. Cada período com seus determinados valores, cada sociedade com suas próprias noções de belo, selecionando o que deveria ser disseminado e exibido até as concepções mudarem e novos estilos e funções surgirem. Diante de tantas mudanças, tantos pontos de vista, outra discussão floresce. Deveríamos limitar a arte? Deveríamos encaixá-la em certos padrões para que essa corresponda aos nossos valores morais e éticos? Ou deveríamos deixar os artistas exporem o que desejarem? Agora que nós já temos uma base sobre o que se trata a proposta, vamos começar a ler a redação. Como em todos os anos, a FUVEST pedia uma dissertação em prosa, com no máximo 30 linhas, em que o participante poderia argumentar contra ou a favor dos limites da arte. Vamos começar a análise. A arte é uma forma de expressão que permite que o artista traduza em suas obras sua história, seus sentimentos e suas vontades individuais. Independentemente do contexto histórico, é possível notar essa necessidade de se expressar desde a arte rupestre, quando os elementos do cotidiano eram registrados nas paredes das cavernas, até os séculos mais recentes, a partir das vanguardas europeias, que introduziram uma nova forma de expressão. Nesse primeiro parágrafo, nós temos a introdução, onde o participante apresenta brevemente a história da arte desde os primeiros registros com a arte rupestre até as vanguardas europeias, que inovaram a forma como a arte foi vista no mundo. Seguindo o texto, temos: portanto, criar limites para a arte significaria ferir a condição de liberdade de expressão, que, por sua vez, permite essa característica intrínseca ao ser humano de se expressar. Nessa última parte do parágrafo, nós temos a tese, que é onde o escritor do texto deverá apresentar seu ponto de vista sobre o tema proposto. Nesse caso, o escritor se mostra contra o estabelecimento de limites para a arte, uma vez que, segundo ele, impor esses limites poderia ferir a liberdade de expressão. Bom, agora vamos falar sobre os argumentos apresentados no texto. No primeiro, há uma referência a dois textos utilizados na coletânea de textos motivacionais que falaram sobre uma exposição que ocorreu em 2017. A exposição Queer Museu Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, que ocorreu em Porto Alegre em 2017, causou polêmica e foi alvo de críticas de grupos conservadores e religiosos por aparentemente tratar obras de apologia à pedofilia, zoofilia e vilipêndio religioso. Diversos usuários do Facebook, a favor da permanência da exposição, alegaram na época que sua retirada comprometeria a liberdade artística e de expressão, visto que, além das obras abrangerem uma temática evitada, tratando sobre atos antiéticos, o papel da arte não se restringe a expor apenas o moralmente certo. Nesse primeiro argumento apresentado, a retomada da exposição que ocorreu em Porto Alegre e que já havia sido citada anteriormente junto com a proposta de redação. No parágrafo analisado, o redator afirma que a exposição causou polêmica pelo seu conteúdo imoral, como está retratado em, abre aspas, retratar obras de apologia à pedofilia, zoofilia e vilipêndio religioso, já que atualmente há leis que garantem que tanto a pedofilia quanto a zoofilia e a intolerância religiosa são considerados crimes no Brasil. Porém, em seguida, é mostrado o outro lado da discussão, em que um grupo de internautas se mostraram contrários ao fim antecipado da exposição.
A exposição, criticada também por não possuir classificação etária, começou em 15 de agosto no Santander Cultura e seguiria até o dia 8 de outubro, porém foi cancelada no dia 10 de setembro. Segundo o texto que está sendo analisado, a descontinuação da exposição foi um erro, já que a função da arte não se restringe à representação apenas do belo ou do correto. E nesse caso, as obras apresentadas tinham como objetivo mostrar uma realidade que muitas vezes foi evitada e esquecida por muitos grupos por se tratar de um tabu. A função da arte não seria julgar se os acontecimentos representados estariam certos ou errados, nem se limitaria a corresponder a uma única ideologia ou forma de pensar. A arte é autonomia, sendo independente da moral e da ética. Uma obra pode angustiar, perturbar, enjoar ou encantar os olhos do interpretador. Porém, não significa que deva ser retirada pelos valores e preferências individuais, que o fizeram interpretá-la de determinada maneira. Assim como relatou Voltaire, um dos mais relevantes filósofos do movimento iluminista, a liberdade de expressão é um direito fundamental para a humanidade, uma vez que, diante da impossibilidade de uma otimista concordância universal, garante o progresso e o debate de ideias. Nessa perspectiva, percebe-se que a censura é fruto de uma elite intelectual, historicamente detentora do controle dos processos artísticos, que não possibilita uma pluralidade de pensamentos, a fim de disseminar apenas seus valores e manter silenciados os grupos marginalizados da sociedade. Sob o pseudônimo de Voltaire, o filósofo francês François-Marie Arouet defendia a questão da liberdade e da tolerância, enfatizando o direito do indivíduo de expressar suas concepções religiosas, políticas, sociais e culturais sem sofrer punições ou represália. Atribuída erroneamente ao pensador, a frase a seguir revela seu ponto de vista. Não concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la. Em sua obra Dicionário Filosófico, explica que a tolerância seria o apanágio da humanidade, algo necessário, uma vez que o ser humano é falho e apresenta fraquezas, apresentando assim concepções distintas. Na segunda parte do parágrafo é dito: nessa perspectiva, a censura é fruto de uma elite intelectual, historicamente detentora do controle dos processos artísticos, que não possibilita uma pluralidade de pensamentos, a fim de disseminar apenas seus valores e manter silenciados os grupos marginalizados da sociedade. Nesse trecho, o termo elite remete à minoria social que domina culturalmente o campo da arte, visto que, principalmente antigamente, por exemplo com o mecenato, a arte foi usada para representar o modo de vida e os valores daqueles que obtinham poder, seja ele econômico ou político. Esse poder, por sua vez, que engloba os recursos e o acesso aos meios, é utilizado muitas vezes para o controle do que se divulga e o que é reprimido. Bom, agora nós queremos saber a sua opinião. Devem existir limites para a arte? E quais são seus argumentos a respeito? Bom, é isso e eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e obrigada por tudo, pela paciência e por terem chegado até o final do vídeo. Obrigada. Tchau!